onde um dos especulados depois dessa história aí do Poveda foi o atacante Fernando Zampedri, argentino da Universidade Católica do Chile, e que assim, o camisa 9 realmente tem números bem interessantes, 20 jogos nesse ano, 12 gols marcados, temporada passada 27 gols em 44 jogos, desde 2020, quando ele chega, sempre teve essa média de 27, 28 gols por temporada, que é um número absurdo, né? O cara tem quase 70 gols até o início dessa temporada, tendo menos de 2 anos no clube. É uma coisa assim impressionante os números do atacante, que a questão principalmente apesar de ter um contrato até o final do ano, não compensaria para a Universidade Católica liberar o seu principal jogador sem ter uma compensação financeira. E nesse momento o Vitória tudo que não quer é ter que pagar uma compensação financeira, uma transferência de um jogador. Até o próprio Poveda, né, quando foi para o Avaí, era uma pequena compensação, não chegaria nem em 600, 700 mil, e mesmo assim o Vitória não queria, né, fazer um investimento apenas nos salários, e ele não veio. Então o Fernando Zampedri poderia, quem sabe, ser uma alternativa para ficar de olho aí no radar, para assinar um pré-contrato ano que vem na disputa da Série A, porque é um cara que vem fazendo muitos gols nos últimos anos, com uma média sensacional, né? Não tem nem muito o que dizer, mas que segue sendo peça importante para a equipe, inclusive jogou nesse último final de semana, no caso no último dia 27, no domingo, né? Então vem atuando com muita frequência, não, no último dia 24, para falar bem a verdade, então tem atuando com muita frequência, não acho que deva sair tão cedo, mas é um nome para ficar de olho. Se o Vitória mudar, né, ver ali que, tá faltando pouco tempo, até chegar uma transferência internacional, não é fácil, e fizesse um investimento, mas não acho que aconteça. Enfim, pode ser um nome para ficar de olho no mercado, até no radar da torcida, né, quem sabe, para o ano que vem. Bom, outro aqui que no momento que eu estou gravando esse vídeo segue ainda no radar é a respeito do Matheus Peixoto, 27 anos de idade, que atualmente está no Goiás, onde nesse ano tem 4 gols marcados e 2 assistências em 20 jogos. A grande questão mesmo ele não sendo titular absoluto na equipe, ainda é uma peça importante, né, para o time que está na Série A, e que assim, para ter essa liberação não seria de graça também, e aí teria mais um problema, né, é muito parecido com o caso do Zampedri. O Peixoto, que conhece um pouco mais o futebol brasileiro, é mais jovem também, 27 anos, atua aí como centroavante e que teve muito destaque pela Juventude, né, pelo Juventude em 2021, onde ele marcou 12 gols em 27 jogos, chamou a atenção de algumas equipes do exterior, foi lá para a Ucrânia, lá no Metalist, em 2022, onde jogou desde o final de 2021 até o início de 2022. Foram 15 gols marcados em 19 partidas por essa equipe que estava na segunda divisão do futebol ucraniano, tá? Depois ele vai para 2022 para o Ceará, termina a reta final do ano pela equipe, onde com rebaixamento ele não era titular, era um reserva ali meio que do Mendonça, não conseguiu jogar com frequência, foram só 16 partidas, não marcou nenhum gol e apenas uma assistência. Bom, já teve passagem também por outras equipes, surge ali na base do Bahia, passa também no Bragantino, no Sport, e teve um grande destaque mesmo pelo Bragantino, 2019, antes de ir para Ponte Preta e Juventude, 10 gols em 2019 em 38 partidas pelo Bragantino, né, que no outro ano iria se transformar no Red Bull Bragantino. No caso foi importante para conseguir o acesso da Série C para a Série B com a equipe de Bragança Paulista. É um nome interessante, só que tem essa questão financeira, né? Então o Vitória tem encontrado muitas dificuldades realmente para fechar com camisa 9 para essa disputa da Série B, que é aquela coisa, tendo o Léo Gamalho e o Trellis, ninguém imaginava que esse seria um problema, né, no meio do ano, e assim, até pelo Léo Gamalho sobre o Osvaldo, jogador que, no caso, teve uma lesão, no caso, no último jogo, né, no último jogo contra o Chapecoense e deve ficar de fora no próximo compromisso contra a Ponte Preta, e que vale lembrar, né, foi um problema aí na coxa, e o Léo Condé não vai ter à disposição, certo, já esses dois jogadores para a 20ª rodada, contra a Chapecoense, o Léo Condé teve que substituir tanto o Osvaldo quanto o Felipe Vieira e que não vão jogar esse próximo jogo. Uma pena, né, para o Osvaldo, tomara que seja só isso, quando tiver a confirmação eu trago aqui também para vocês. Jogador que mesmo com 36 anos ainda tem, né, a sua velocidade e que nesse ano tem jogado com muita frequência, essa parte física dele é uma questão interessante. 37 jogos no ano, 6 gols e 7 assistências, ou seja, 13 participações em gols, né, em 37 jogos. Muito bom desempenho, até melhor do que ele teve na Série B do ano passado pelo CSA, onde no ano ele jogou 47 partidas, que é um número bem alto também, né, para um jogador que já estava com 35 anos de idade, realmente um desempenho bem interessante, aquele mesmo com passagens pelo São Paulo, pelo Fortaleza durante muito tempo, Fluminense, Sport, enfim, tem dado um desempenho interessante até aqui, e quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre o Osvaldo, né, o ponta direita aí, ponta esquerda, o que você tem achado do desempenho dele até aqui, e tomara que não seja mais nada grave, né, pro
pro Vitória não ter que buscar um jogador nessa posição, até porque faltam poucos dias antes do encerramento da janela de transferências. Bom, primeiro aqui é o mais conhecido deles, que é a respeito do Vitor Luiz, aquele mesmo com passagens pro Botafogo, também pro Palmeiras, 30 anos de idade, lateral esquerdo, que até pensei, né? Não, ele deve estar jogando com frequência e tudo mais, só que não é isso que tem acontecido lá pelo Curitiba, onde na atual temporada tem 27 jogos, 2 gols marcados. Até parece números altos, né, de partidas e tudo mais, só que nos últimos jogos que ele entrou em campo, todos foram na condição de reserva, tá? Entrando ali só na reta final, jogando 30 minutos, 20, no máximo 40, quando ele entra ali na segunda etapa, no início do segundo tempo. Então o Vitor Luiz não tem sido uma peça fundamental na equipe do Curitiba. Só que, né, é uma opção ali para complemento de elenco, então não seria tão fácil essa liberação, mas diferentemente do que era de se esperar, ele chega e tem sido muito mais reserva. Ele jogou também a Série A do ano passado pelo Ceará, foi bem, mesmo com o time sendo rebaixado, entrou em campo 45 vezes, 4 gols e 3 assistências, parece até um pouco com o Zeca no estilo de jogo, um lateral esquerdo que apoia bastante, né, com gols, com assistências, com aquele estilo de jogo dele ali também que teve boas passagens pelo Palmeiras e pelo Botafogo. Surge pelo Palmeiras, roda ali bastante. Pelo Palmeiras nunca teve tantas chances até 2018, onde em 2017 ele foi emprestado ao Botafogo e jogou muito bem por lá. 57 jogos, 2 gols e 4 assistências, foi bem pela equipe na Copa do Brasil, se eu tiver enganado também na Libertadores daquele ano, né, de 2017, mas enfim, volta para o Palmeiras e no Palmeiras ele foi muito mais reserva do Diogo Barbosa na ocasião do que titular, porque 2018, 38 jogos, 2019 só 19 partidas, 2020 6 jogos até ser emprestado para o Botafogo, que teve um desempenho razoável, não foi fenomenal, igual na primeira passagem, 30 jogos, 2 gols, e no último ano dele de contrato, né, com o Palmeiras, 2021, 32 partidas, 1 gol e 2 assistências, até ser emprestado ao Ceará, que mesmo ele não jogando, nunca sendo titular no Palmeiras, ele era um jogador que complementava o elenco, né, então foi tendo ali um pouco mais de oportunidades. O vínculo dele com o Palmeiras que começa em 2014 profissionalmente e só se encerrou, né, em 2023 com esse último empréstimo ao Ceará, mas enfim. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha dessa opção. Acho interessante. A grande questão seria essa, né? Convencer o Curitiba de que seria uma alternativa pro clube, né? Essa liberação de graça. Até porque ele não está jogando com frequência, mas a cada uns 8 jogos ele entra 2, 3 na condição de reserva. Falando aqui sobre o Sassá, o atacante que eu pesquisei lá no Twitter para ver se tinha alguma informação de que ele poderia chegar no Vitória, e a maioria era realmente até próprios torcedores do Vitória falando sobre essa possibilidade, que eu, para falar a verdade, não vi muitos não, eu vi uns 3, 4 ali falando que poderia ser uma sugestão, uma alternativa, e principalmente nos vídeos que eu trouxe aqui nessa última semana, sugerindo algumas opções para camisa 9, depois que eu trouxe ali também algumas opções do Cruzeiro e também de que o Poveda não iria vir mais. Eu vi muita gente falando do atacante o Sassá, que é bem conhecido, né, com passagens além do Cruzeiro pelo Botafogo, jogou também aí nos últimos anos no CSA e que vive uma fase muito boa mesmo agora, aos 29 anos, pelo Amazonas, dando a volta por cima, o camisa 9, que tem 11 jogos na Série C e 13 gols marcados. É um desempenho realmente inquestionável, absurdo, uma média de mais de 1 gol por jogo. Acho que é o único atleta que, dentre as divisões do futebol brasileiro, que tem uma média parecida dessa, desempenho realmente bem interessante. Mas vale lembrar que no início do ano, ele jogou pelo Atlético na primeira divisão do Campeonato Mineiro, não foi ruim, mas não marcou tantos gols assim, né? Foram 11 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência na primeira divisão do Campeonato Mineiro, e agora vivendo essa ótima fase pelo Amazonas, que o contrato dele vai até o final do ano, e não se enganem porque ele está na Série C, que tem um salário mais baixo, porque o Amazonas tem uma condição financeira bem interessante, se eu não estiver enganado é um clube empresa, e que está, por exemplo, brigando pela liderança da Série C para avançar para a próxima fase e ter vantagens nos mata-matas para conseguir o acesso para a Série B. Então assim, para ter essa liberação, com certeza seria uma situação parecida com a do Poveda, que eu já trouxe aqui no canal, que o Alverca estava pedindo quase 700 mil reais, de acordo com o Globo Esporte, que é o que o Avaí vai pagar, mais de 200 mil de reais de salários para o jogador. Então o Sassá poderia ser mais barato, mas não seria de graça a sua liberação, porque o Amazonas vai com tudo, né, para conseguir uma vaga na Série B do ano que vem. Teve propostas e especulações do futebol do exterior, não sabemos o país em específico, se seria da Europa, Portugal, que ele já jogou por lá, ou por exemplo, no caso da Arábia Saudita, mas não temos essa confirmação, porém o Amazonas não deve fazer jogo fácil para essa sua liberação. Só que uma coisa que eu ficaria com o pé atrás é que nos últimos anos ele não tem conseguido jogar com frequência, tá? Peguei aqui, ó, histórico recente. Ano passado, só 6 partidas pelo CSA,
voltando de lesão na Série B, não marcou nenhum gol. Aí em 2020, quando ele sai do Cruzeiro ali, ó, vai um tempo lá pro Marítimo de Portugal, ele fica um pouco mais de 8 meses e joga só 7 jogos. Nesse momento teve também vários problemas de disciplina, no caso lá no futebol europeu, só 7 partidas pelo Marítimo. 2020, ele começa o ano bem pelo Curitiba, no Campeonato Estadual, 4 gols em 18 jogos, só que teve problemas também de disciplina e foi dispensado, rescindiu o contrato de empréstimo e voltou para o Cruzeiro. Naquela ocasião, o Cruzeiro na Série B, 11 partidas, não marcou nenhum gol, nem culpo ele porque o time era uma bagunça, então o Sassá até tinha uma boa expectativa, só que não foi o que aconteceu. Mas tirando disso ali, ó, aquela época que ele vivia pelo Botafogo, sensacional, né? Surge na base do Náutico, 2014, 9 gols em 22 jogos, vai para o Botafogo em 2015. Marca 11 gols no primeiro ano, depois 14 gols e até 2017, 6 gols em 16 partidas no início do ano. E chega em 2017, 2018 e 2019, que teve alguns gols dele importantes na Copa do Brasil, que o Cruzeiro foi bicampeão, né, 2017 e 2018, além também da Libertadores, ele marcava muitos gols de pênalti, é uma coisa que ele era muito bom mesmo. Se eu não estiver enganado, ele até fez um dos gols do Cruzeiro contra a Universidade de Chile, né, que eu tô passando tempo aqui em Santiago. O Cruzeiro ganhou de 7-0 no Mineirão. Se eu não estiver enganado, ele fez 2 gols ou 3 de pênalti também, um que ele cobrou. Enfim, é um cara que se destacava nessa questão. Pelo Cruzeiro foram então nesse período 20 gols marcados. Não é um número absurdo, mas vale considerar também que ele jogou muitas vezes como reserva. Quando ele chega ali, ele era um reserva imediato do Fred. Até 2019 ele foi ali um jogador reserva na posição e entrava em alguns jogos que o Cruzeiro, com o Mano Menezes, priorizava muito a Copa do Brasil e a Libertadores e sobrava muito o Brasileirão, que ele fazia alguns gols também naquele período. Não era um atleta que, até o Cruzeiro desandar tudo completamente, dava trabalho, por exemplo. Não, muito pelo contrário, era um jogador que, no geral, a torcida gostava bastante e que queimou o filme principalmente por conta dessa última passagem, em 2020, que, no caso, jogou 11 jogos na Série B e não marcou nenhum gol. É aquela coisa, se chegasse agora, é um reforço ruim? Não acho. Um cara experiente, mesmo só com 29 anos, está dando a volta por cima, né? Agora nessa última temporada no Amazonas. Mas aí vai chegar então, Gustavo, com um contrato de 2 anos, até julho de 2025. Você é a favor? Aí eu já ficaria com o pé atrás, porque nem é a questão dele jogar e não fazer gols. É porque até o ano passado ele vivia com vários problemas físicos, né? Até 2020 ali, ó, pelo Marítimo, depois pelo CSA no ano passado. E nesse ano, somando os números dele, aí sim que tem conseguido jogar com mais frequência, que foram 22 partidas e 14 gols. E não é um jogador que vai chegar livre, né? Então vai ter alguns custos, com certeza pela fase e propostas que ele deve ter do exterior, não teria um salário baixo. Então teria que ver toda essa questão.